Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Vem Segue-me dessa semana, que se encontra em Alma, dos capítulos 13 ao 16. E no capítulo 13, Alma continua suas palavras ao povo iníquo de Amonia, e ele explica um pouco mais sobre o sacerdócio. Irmãos, nós sabemos que o sacerdócio ele é o poder de Deus, ele é o poder pelo qual esse mundo e muitos outros foram criados, é o poder pelo qual Jesus Cristo fez milagres. E o sacerdócio ele é essencial para nós sermos salvos. O sacerdócio ele está muito relacionado à nossa redenção. E a alma explica muito sobre isso. Redenção é recebermos a nossa salvação, o perdão de nossos pecados. Isso nós só podemos obter graças ao Senhor Jesus Cristo. E o sacerdócio, as ordenanças do sacerdócio, elas nos ajudam a nos achegar a Jesus Cristo. Então a alma ele explicou que os portadores do sacerdócio, eles já receberam esse chamado mesmo antes da fundação do mundo. Em Alma 13:3, diz assim: e este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras. Então é interessante, os irmãos portadores do sacerdócio, eles já receberam o sacerdócio mesmo antes da fundação do mundo. E não só os homens, mas as mulheres também. Nós mulheres, o presidente Spencer Kimball falou que nós mulheres recebemos certas missões, certas responsabilidades, não sacerdócio, mas certas responsabilidades também, mesmo antes da fundação do mundo. Já fomos preparadas, já aprendemos as nossas primeiras lições lá no mundo, lá na vida pré-mortal. Então, nós também, mulheres, já fomos chamadas para certas responsabilidades e missões aqui na Terra. Então, o sacerdócio, Alma, ele explica que o sacerdócio, ele nos ajuda a olhar para Jesus Cristo para recebermos a nossa salvação. Por quê? Nós escutamos muito essa palavra na igreja, ordenanças. Ordenanças são rituais ou cerimônias sagradas que têm um simbolismo, que são essenciais para a nossa salvação. O batismo, por exemplo, é uma ordenança. Por quê? Ele tem um simbolismo. Ele simboliza que nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida em Jesus Cristo. O sacramento representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que o sangue, o qual foi derramado por nossos pecados, simboliza também que nós vamos ser purificados de nossos pecados, vamos receber o perdão deles. Então, são ordenanças do sacerdócio. Entendeu? Então, para nós sermos salvos no reino celestial, nós precisamos dessas ordenanças do sacerdócio. Nós precisamos, claro, muito, muito mesmo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos dessas ordenanças para nos achegarmos a Ele e a sermos salvos no reino celestial. Então não basta aquela expressão, eu já sou bom, meu coração é bom. Não basta isso. De boas intenções o inferno está cheio. Nós precisamos ser bons sim, precisamos nos arrepender, seguir ao Senhor Jesus Cristo, ter o coração bom, mas também precisamos das ordenanças do sacerdócio para entrarmos no reino celestial. Então a alma ele explica sobre a santa ordem do sacerdócio, exorta aquelas pessoas a entrarem no descanso do Senhor. Então o descanso do Senhor significa que as pessoas vão ter paz, tanto nessa vida como na vida vindoura. Mas é a paz proveniente de viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. E depois nós vamos receber as recompensas eternas, que é o descanso no Senhor. Então a alma ele incentivou as pessoas a se arrependerem, a vigiarem, a orarem, e a serem mansos, submissos, pacientes, cheios de amor, a ter fé no Senhor, a ter esperança no Senhor Jesus Cristo. E essas palavras de Alma e Amulek tocaram o coração de algumas pessoas, inclusive do Zizron, aquele advogado ruim que julgou Amulek, que interrogou ele. E ele ficou muito atormentado, ficou com a consciência muito pesada por causa de suas iniquidades. E a partir daquele momento ele começou até mesmo a interceder por Alma e Amulek. Algumas pessoas se arrependeram e começaram a examinar as escrituras, inclusive os Zizum. E mais outras ficaram com muita raiva de Alma e Amulek. Eles disseram que Alma foi muito duro,
e com eles, e falou que por causa da franqueza das palavras de Alma, e disse que a Amaleque havia falado mal dos advogados, havia falado mal de suas leis. Então eles tomaram Alma e Amaleque, amarraram-nos com cordas fortes e levaram à prisão perante o juiz supremo da terra. E Alma e Amaleque passaram por muitas dificuldades. E aquelas pessoas que se arrependeram e examinaram as escrituras, aquelas pessoas ruins pegaram aqueles irmãos que se arrependeram e lançaram no fogo juntamente com as escrituras. Então foi uma tragédia. E outros conseguiram fugir, foram expulsos, inclusive os Isron. E foram apedrejados, os Isron foi até cuspido. Então, aquele pessoal era tão ruim que tomaram Alma e Amaleque e levaram para que eles pudessem ver aquelas tragédias, ver aquelas pessoas, aquelas mulheres e crianças sendo consumidas pelo fogo, juntamente com as escrituras. E no versículo 10 do capítulo 14, o Amaleque estava sofrendo muito ver toda aquela dificuldade, aquela tragédia. Então ele falou para a Alma: como podemos testemunhar essa cena horrível? Estendamos, pois, a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemo-las das chamas. E o Alma respondeu tão sabiamente a ele: o Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor recebe-as para si em glória, e permite que eles façam isso, ou seja, que o povo lhe faça isso segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos que a sua cólera o submeter sejam justos. Então, nós podemos aprender que o Senhor, ele permite sim que os justos sofram, que pessoas inocentes sofram, para que os julgamentos justos dele possam cair sobre aquelas pessoas maldosas, iníquas. Então, o Senhor, ele pode evitar todas as tragédias, sim, mas ele muitas vezes permite que os justos e inocentes sofram. Isso faz parte do plano do Pai Celestial. Nós precisamos lembrar que essa terra é só um segundo estágio. Nós já vivemos com o Senhor no primeiro estágio, estamos passando por esse período de provação mortal e depois ainda vai vir mais um outro período para nós. Então, essas coisas, o sofrimento faz parte do plano do Pai Celestial. O presidente Kimball, ele nos explica: o sofrimento pode transformar as pessoas em santos, à medida que aprendem paciência, longanimidade, autodomínio. Diante do que nos parecem tragédias, devemos depositar nossa confiança em Deus, cientes de que, apesar de nossa visão limitada, seus desígnios não falharão. Então, o Senhor, ele sempre sabe o que faz. E o Senhor, ele não interfere no livre-arbítrio. O presidente Kimball até explica: se todos os doentes que nós oramos fossem curados, se todos os justos fossem protegidos, todos os iníquos destruídos, todo o programa do Pai Celestial seria anulado. E o princípio básico do Evangelho, que é o arbítrio, teria fim. E aí ninguém precisaria andar pela fé. Então nós vivemos aqui e andamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Estamos aqui para sermos testados e provados mesmo. E foi o que aconteceu com Alma e Amaleque. Eles, mesmo sendo obedientes ao Senhor, estavam lá para fazer o trabalho do Senhor, passaram muitas dificuldades. Eles foram esbofeteados, deixaram eles com fome, com sede, desnudos. Padeceram muitas dificuldades e foram muito humilhados também. E durante muitos dias. E aqui conta no versículo 25, do capítulo 14, que chegaram lá os juízes supremos e bateram neles várias vezes, eles foram esbofeteados. E então, fala assim, e tendo o último falado, zombando deles, o poder de Deus desceu sobre Alma e Amaleque, e eles levantaram e ficaram de pé. E o versículo 26, que interessante, Alma 14, 26. Alma clamou dizendo: até quando, ó Senhor, teremos de sofrer estas grandes aflições? Dá-nos força, ó Senhor, de acordo com a nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E o Senhor abençoou eles e eles foram libertados de suas cordas fortes. E a prisão tremeu, aquelas pessoas maldosas ficaram com muito medo, caíram por terra, morreram, e Alma e Amaleque saíram ilesos da prisão e foram libertados. Então essa história, ela nos ensina que se nós invocarmos o Senhor com fé, Ele nos fortalecerá em nossas aflições e nos libertará delas na sua maneira e no seu devido tempo.
Então, a alma e a mulher, eles não foram libertados daquela aflição de uma hora para outra. Mas eles tinham fé no Senhor. E o Senhor fortaleceu-os para que eles pudessem enfrentar aquelas dificuldades. Então, essa história nos ensina muito sobre a importância de nós confiarmos no Senhor. E Ele vai nos fortalecer em nossas provações e em nossas dificuldades. E depois que a alma e a mulher saíram da prisão, o Senhor libertou-os. Eles foram para uma terra chamada Sidom. Então, todas aquelas pessoas de Amonia que haviam acreditado nas palavras de alma e a mulher, que haviam se arrependido, foram para lá, para Sidom. E a alma e a mulher que chegaram lá, e eles souberam que o Zisron, aquele mesmo Zisron, o perseguidor deles anteriormente, aquele advogado perseguidor, ele estava doente e ele estava muito atormentado, com a consciência doendo, e ele temia que tivesse acontecido alguma coisa ruim com a alma e a moleque. E ele desejou que a alma e a moleque fossem até lá. E a alma e a moleque foram até Zisron. E Zisron rogou que eles o curassem. E a alma perguntou a ele: você tem fé para ser curado? E é interessante que está no capítulo 15, versículo 10. Então a alma clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia desse homem e cura-o segundo sua fé em Cristo. E então Zisron deu um salto e ficou curado, e depois ele foi batizado e tornou-se um grande líder na igreja. Então, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, nós também podemos ser curados e fortalecidos. Interessante que a cura de Zisron foi física e espiritual. Jesus Cristo, ele pode nos curar, tanto física quanto espiritualmente. E eles estabeleceram a igreja lá na terra de Sidom. E o povo de Amonia continuou na iniquidade. E a moleque, ele sofreu muitas dificuldades porque ele era um homem rico. Ele deixou todo o seu ouro, sua prata lá na terra de Amonia, suas coisas preciosas. E sua família, seus parentes não quiseram mais saber dele. Então ele foi lá para a casa de Alma, lá na terra de Zanaim. Interessante o versículo 18 do capítulo 15. Alma levou para sua casa, confortou em suas tribulações e fortaleceu no Senhor. Muito interessante, nós podemos confortar os nossos irmãos e fortalecê-los no Senhor. Também podemos aprender muito com essa história, esse exemplo de Amulé, que ele era um homem rico, que o discipulado requer sacrifício. Para seguir a Cristo, nós precisamos estar dispostos a abandonar certas coisas, a nos sacrificar. E aí no capítulo 16, conta que o povo de Amonia foi destruído, conforme a alma havia profetizado, justamente porque eles não quiseram arrepender-se de suas iniquidades. Então veio um exército de lamanitas, destruiu aquele povo de Amonia. Não sobrou ninguém para contar a história. E a terra deles ficou desolada durante muitos anos, por causa dos cadáveres, por causa do mau cheiro. E eles falavam que Deus não podia destruí-los, mas as palavras dos profetas são sempre cumpridas. Então nós precisamos ser obedientes ao que os profetas do Senhor nos ensinam, que os profetas falam. Eu sou muito grata ao Senhor pelo livro de Mórmon. Eu sei que ele é verdadeiro e nos ajuda a conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.